Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, nos fazendo crescer no conhecimento, na sua graça maravilhosa. Amados, a nossa lição desta semana, estamos estudando sobre a consolação do Consolador continua, a consolação de Cristo. Continua aqui sobre os discípulos no capítulo 16. Ontem nós iniciamos essa nova lição e vimos que o Senhor começa dizendo para eles lá que eles teriam uma tristeza, mas eles tornariam a se alegrar quando Cristo retornasse para eles após a ressurreição, né? E Cristo até disse, olha, eu vou comparar o sofrimento de vocês agora ao de uma mulher que está com dores para dar à luz, e comparar a alegria de vocês depois com a alegria depois que a mulher dá à luz, né? Ele faz essa comparação e ainda diz que aquela alegria vai ser tão grande quando eles reencontrassem Cristo, que, né, após a ressurreição, que eles não perguntariam nada, porque a partir dali o Espírito lá no Pentecostes seria dado a eles, e ali eles não necessitariam de um mestre presente fisicamente, ouvir uma voz aos ouvidos, mas o Espírito de Cristo falaria diretamente e continuamente aos seus corações. Então hoje, na pergunta 3 da segunda-feira, nós temos aqui o seguinte questionamento que vai dar continuidade a esse raciocínio, a esse ensinamento consolador que Cristo está passando aos seus discípulos. Diz assim: depois que os discípulos fossem batizados lá no Pentecoste com o Espírito Santo, o que eles passariam a entender? Ou como entenderiam a partir dali? João 16, versículo 24, 25, diz assim: até agora, nada pedistes em meu nome. Olha que coisa, né? Até aquele momento, eles não haviam pedido nada no nome de Cristo. Aí Cristo vai dizer: pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Olha, Cristo queria que o gozo espiritual deles, que a paz interior, que a alegria, que o ânimo, que a felicidade interior fosse plena, fosse completa, né? Disse-vos estas coisas, Jesus Cristo falou essas coisas por figura. Ele diz assim: chega, porém, ou seja, vai chegar, porém, a hora em que vos não falarei mais por figuras. Que coisa linda, né? Mas falarei abertamente acerca do Pai. Olha, hoje eu falo tudo sobre Deus para vocês que ainda não receberam o Espírito para habitar em vocês em plenitude, em abundância, né? E por isso vocês não estão preparados para ouvir tudo, mas depois do Pentecostes, depois que eu batizar vocês com o Espírito Santo, esse ensinamento será muito claro na vossa mente. Para o mundo é muito difícil, não compreende, mas para vocês, com o Espírito em vocês, então será uma fala clara, um ensinamento aberto, né? A linguagem será muito clara, porque o Espírito já vai traduzir toda essa figura na sua mente com entendimento claro. Cristo vai deixar de falar em figuras? Não. O entendimento é que é claríssimo. O entendimento, ele é objetivo, né? E muitas coisas, obviamente, também Cristo vai falar de forma aberta, muito clara, muito firme, né? Que se eles não tivessem no Espírito, se eles não fossem espirituais, seriam palavras muito duras e eles certamente abandonariam a fé. Mas o homem espiritual, ele é diferente, ele é fortalecido no Espírito e ele está preparado para ouvir de tudo que vem de Deus, quer seja uma exortação, quer seja até uma dura repreensão, o homem recebe isso com toda a humildade e ele sabe que é para o seu bem. Então, isso é o homem espiritual, mas na condição em que eles se encontravam ali, eles apenas precisavam ouvir de Cristo o seguinte: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas eu não posso, temo que não é momento, não vou falar agora porque vocês não suportariam, né?
Nós já estudamos sobre isso, inclusive aqui nessa mesma fala, no contexto desta fala que estamos estudando agora. Cristo começa dizendo claramente para eles assim, olha, eu estou assim, como que se Cristo dissesse, estou surpreso, porque eu estou ensinando para vocês até esse momento, e até esse momento, vocês não tiveram a iniciativa de pedir algo ao meu Pai em meu nome. Vocês estão resistindo a pedir a Deus alguma coisa em meu nome, por quê? Era mais ou menos isso que Cristo está questionando aqui com eles, porque não havia motivo pelo qual eles não pedissem, até aquele momento, né? E Cristo disse assim, olha, eu quero que vocês peçam, porque eu quero que o gozo de vocês seja completo, assim como é o meu gozo completo, né? Então Cristo queria que os seus discípulos sentissem os mesmos sentimentos maravilhosos em relação a Deus, ao seu Pai, em relação à fé, ao poder da fé, né? Ao refrigério consolador do Espírito Santo de Deus que foi enviado a Cristo. Então Cristo está querendo que os discípulos recebam disso também, porque tudo aquilo que a gente recebe de bom para a gente quer compartilhar, quer que também as pessoas que nós amamos, né? As pessoas que a gente ama de verdade, a gente quer que todos eles sintam a mesma coisa que nós sentimos. A gente só compartilha o que é bom com quem a gente ama, né? O que é bom, na verdade, compartilha com todo mundo, né? Mas é impossível a gente negar aquilo que nos faz bem para as pessoas que nós amamos, porque a gente quer que elas sintam a mesma coisa, as mesmas coisas, né? Isso é muito natural. E Cristo conclui dizendo para eles assim, olha, quando o Espírito for, vocês receberem o Espírito, essa linguagem por figura já não será mais um problema para vocês. Vocês entenderão tudo. A figura de linguagem, as parábolas, as alegorias, já não terão mais nenhuma dificuldade para que vocês possam entender no Espírito, né? É como se eu falasse abertamente para vocês sobre o Pai. Veja que Cristo diz bem claro aqui que a coisa mais importante que ele veio fazer aqui na Terra foi revelar o Pai. O maior de todos os ensinamentos do Gênesis ao Apocalipse é sobre Deus o Pai. O homem que se dedica muito tempo a conhecer a pessoa de Deus o Pai nas Escrituras, essa pessoa está buscando entender aquilo que de melhor nas Escrituras e aquilo que de maior foi revelado por Cristo aqui na Terra, tanto aos seus discípulos como também a cada um de nós hoje. Continuando, amados, vamos agora para a quarta pergunta, dando prosseguimento ao desejo, né? A fala onde Cristo deseja que os discípulos tenham um gozo completo, onde Cristo apela que eles peçam a Deus para que esse gozo completo chegue a eles, né? E o gozo que eles teriam de forma completa era o conhecimento do Pai, que Cristo passaria para eles, né? E eles entenderiam todas aquelas figuras, toda aquela linguagem que Cristo havia falado, eles iriam compreender tudo, né? E então, na quarta pergunta, Cristo diz assim, a pergunta nos diz assim, que poder e privilégio teriam após serem selados com o Espírito Santo lá no Pentecoste? Que poder eles teriam? Vamos ver. João capítulo 16, versículo 26 diz assim, naquele dia pedireis em meu nome. Na que dia? No dia a partir do Pentecoste. Naquele dia, a partir do momento em que eles recebessem o Espírito de Deus. Naquele dia pedireis em meu nome. E não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Como assim? Cristo deixaria de ser o Senhor e Mestre sobre eles, o seu representante, o seu intermediador diante de Deus, o grande advogado que, sem cessar, de dia e de noite, estaria pedindo, estaria velando, intercedendo por cada um de nós, por cada um dos seus discípulos? É assim que ele está querendo dizer aqui? E não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai? Não, obviamente que não. Ele não está dizendo que vai deixar de rogar
ao Pai para que eles compreendam. Não precisa mais disso, porque agora eles, com o Espírito de Deus nele, o Espírito de Cristo, né? O Espírito que vem de Deus, passou por Cristo e chegou a eles, né? O Espírito que o Pai deu a Cristo, esse mesmo Espírito foi enviado aos corações, né? Como nós estudamos. Então, com esse Espírito na mente dos discípulos, não precisaria Cristo ficar ainda rogando: Senhor, faça eles compreender, Cristo intercedendo dia e noite, como teve aqui na terra, os 3 anos e meio, orando dia e noite para que os seus discípulos entendessem, rogando ao Pai para que eles compreendessem. Cristo, olha, nem vou precisar mais fazer isso, porque o Espírito, o meu Espírito que vai ser enviado a vós, né, da parte do Pai, esse Espírito já vai ensinar tudo isso a vocês. Inclusive o que pedir, vocês não vão me pedir mais para compreender aquilo. Pedir aqui no sentido, eu quero fazer perguntas, né? Vocês não vão me pedir mais para que eu responda as coisas a vocês. Vocês vão ter as respostas diretamente na mente de vocês, né? A resposta que vem pela inspiração do Espírito de Deus. Olha, amados, que linguagem, né? Naquele dia, pedireis em meu nome, vocês vão me pedir em meu nome, e não vos digo que, porque tudo que a gente pede a Deus no nome, a gente pede não é em nome de Jesus, né? Intercedendo, Cristo vai dizer, olha, e não vos digo que eu rogarei por vós a vocês. Sabe por quê? Porque a intercessão será tão poderosa, por ocasião da morte e da ressurreição de Cristo, que o Senhor iria rasgar aquele véu do templo, iria deixar o caminho livre para todos os homens acessar o Santíssimo, aonde Cristo se sentaria ao lado do Pai. Olha que coisa linda, meus irmãos. Não é, ou seja, Cristo está dizendo, não é nem necessário, não. Não é necessário a gente pedir, orar a Deus e pedir em nome de Cristo? Claro que é. Ele está dizendo assim, não é necessário que vocês peçam a Deus em meu nome, e aí eu ainda vou implorar ao Pai por causa de vocês. Não, não tem mais isso não. Vocês vão orar em meu nome, vão pedir em meu nome, e o Pai que já sonda o coração de vocês, o meu Espírito que já está em vocês, já é uma espécie de intermediação automática. Não vai precisar mais dessa coisa que eu intercedo ao Pai para que vocês compreendam, vocês vão entender tudo. O Espírito vos guiará em toda a verdade. O Espírito da verdade, o meu Espírito guiará vocês em toda a verdade. Vocês não vão ficar mais pedindo dia e noite, eu não estou compreendendo isso, eu gosto de entender aquilo, eu gosto de fazer o certo, mas não tem mais isso. O Espírito guiará em toda a verdade. E quando a gente começa a meditar nisso de forma mais profunda, eu imagino, por exemplo, uma das cenas de Filipe. Filipe estava no caminho entre Jerusalém e Damasco, né? Quando o Senhor necessitou dele para que ele pudesse levar uma palavra de revelação para um homem, um eunuco, né? A Bíblia chama de eunuco, né? Um servo que estava adorando em Jerusalém, estava voltando para sua terra. E aí Filipe foi conduzido, como se fosse teletransportado, né? Do lugar de onde estava até onde estava o eunuco dentro de uma carruagem. Estava lendo o profeta Isaías, e aí Filipe, usado, né, cheio do Espírito de Cristo ali, explica aqui tudo ali, que foi tão comovente, tão tocante o coração daquele homem, que ele pede o batismo na hora. Não poderia viver mais sem aquilo, né? Sem se entregar plenamente, né, a Cristo. E aí Filipe faz aquilo. Agora, imagine só, um homem não precisar perguntar para onde vai, como vai, o que vai fazer. Não. Ele é guiado pelo Espírito. Não precisa mais pedir. O Espírito já conduz ele. Que coisa linda, não é? Ou seja, ele apenas se deixa guiar e faz tudo o que o Espírito diz à sua mente. Ele se deixa guiar somente. Olha, não tem mais aquela necessidade, igual uma criança que dia e noite fica perguntando para o pai, o que é isso, o que é aquilo, não. Se deixa guiar pelo Espírito. Tranquilo. O gozo é completo, sabe que está sendo guiado, sabe que está sendo cuidado, tudo que
que ele fizer, para onde for mandado ir, ele vai fazer e está perfeito. Não só com Filipe. Isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Tiago, com João, com Paulo. Uma outra passagem muito linda é que eles estavam planejando ir para Bitínia, ali na divisa com Mísia, né? Eles estavam pretendendo ir para Bitínia pregar lá, né? E a Bíblia diz que o Espírito de Cristo os impediu de ir para lá. Olha que coisa linda. O Espírito de Cristo, na mente dele, falou assim, não, vá para lá agora não. Eles estavam, assim, no plano deles, estavam querendo ir para lá. Estavam nos planos ir para lá, tal, mas estavam, quem sabe, no Espírito até animado para chegar lá e pregar o Evangelho, né? Visitar os irmãos. Mas o Espírito de Cristo falou assim, não, não é a hora ainda. Veja como é o homem ser guiado pelo Espírito Santo. Né? Ele já não faz mais perguntas, ele diz, não, Senhor, por que eu não devo ir para Bitínia? Não, o Espírito, não vamos não. O Senhor disse que não é para ir, vamos para onde ele mandar ir. Assim é o homem guiado pelo Espírito. Como disse Cristo, né, para Nicodemos. Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, né? De Nicodemos, o homem que é guiado pelo Espírito, ele não sabe de onde vem, ele não se preocupa de onde ele veio. E nem para onde vai. Olha só, assim é o homem que é guiado pelo Espírito. Ele não tem 1 milhão de perguntas. Senhor, eu estou indo para onde? De lá, eu vou para onde? Senhor, eu já estou vindo de tal lugar e agora... Não, ele não se preocupa com isso. Ele é guiado pelo Espírito. Veja que o batismo que Cristo está falando aqui para ele, naquele batismo com o Espírito Santo e com fogo, lá de Pentecostes, que tipo de consolação traria para o homem? Já imaginou o homem que não se preocupa em coisa alguma em relação ao futuro? Assim é aquele homem que é guiado pelo Espírito. E essa é a beleza da consolação que Cristo está trazendo aí para os seus discípulos.